Estamos estudando as epístolas de João. Estamos quase terminando a primeira epístola. Na igreja de Éfeso, uma falsa doutrina surgiu, levando inclusive alguns irmãos a se afastarem da comunhão da igreja. Essa falsa doutrina, como falamos, é o gnosticismo. João era o último apóstolo vivo, todos os outros já tinham morrido, e teve inspiração do Espírito Santo em escrever, por ocasião dessa falsa doutrina que era ensinada na igreja de Éfeso, escreveu o Evangelho de João e também escrever a primeira epístola de João, para refutar esses falsos ensinos que esses falsos mestres traziam. João parte de dois grandes fundamentos que nós já sabemos a respeito de Deus. Primeiro, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. E o segundo, Deus é amor. Luz em contraposição com as trevas, refere-se à santidade de Deus, a perfeição de Deus. A luz revela tanto a devoção de Deus ao que é bom, quanto refere-se à oposição de Deus ao que é mal. Tanto ele abona o que é bom, como ele se opõe ao que é mal. Deus é luz, Deus é amor, amor é a essência de Deus. Deus é amor, amor é eterno, assim como Deus é eterno. Isso significa que antes da criação do mundo, Deus, antes da criação do homem, Deus já amava a humanidade. A gente leu no Evangelho, no Salmo 139, que Ele já me conhecia antes de me criar, que Ele já conhecia eu quando ainda era informe na barriga da minha mãe, né? Ele já me conhecia. Então é exatamente assim. Deus é eterno, Ele já amava antes de criar, Ele amava a mim e a você profundamente. E Ele usa esses dois pontos para refutar as doutrinas falsas que aqueles homens estavam trazendo na igreja. A santidade de Deus condena o pecado. Por si só, a santidade condena o pecado, por si só, tá? Enquanto que o amor salva o pecador. É a forma de haver um ajuste. Deus ama o pecador ao ponto de salvá-lo da sua própria ruína. Esse é o ajuste da santidade e do amor de Deus, atuando ao mesmo tempo em que Deus não tolera o pecado, Ele ama o pecador. Então Ele provê, antes da criação, a morte de Jesus, desde a eternidade, a morte expiatória do Cordeiro de Deus perfeito na cruz, Jesus Cristo, o Senhor. Partindo ainda do princípio que Deus é luz, então manter comunhão com Deus é andar na luz. Nós devemos andar na luz porque Deus é luz. Isso significa que andar em santidade é o que Deus quer de nós, e não andarmos na prática deliberada de pecado. Deus é amor, portanto, andar em comunhão com meu irmão, andarmos em comunhão uns com os outros, é andar na luz, e é ter comunhão com Deus. A necessidade de confessarmos também com a nossa boca que Jesus encarnou e morreu por nós, é outra fonte de combate aos ensinos gnósticos. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Vimos ainda que o espírito do anticristo já se manifesta através dos falsos mestres, já naquela época, né? Estamos falando aí de perto de 90 depois de Cristo, quase 100 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus. Os falsos mestres já se infiltravam na igreja. É assim, gente,
o poder das trevas não dá descanso para nós em tempo algum. Em tempo algum. Então isso não é uma realidade no tempo de João, é uma realidade hoje, tá? Falsos ensinos estão na igreja hoje, né? Isso é importante a gente ter ciência, não é uma coisa daquela época. Nós estamos estudando isso aqui, que não é mais um problema hoje, de uma certa forma. Ainda existem os gnósticos por aí, que pensam exatamente assim, mas não é um problema aqui dentro da igreja. Mas outros problemas estão surgindo. Por que o poder das trevas se incomodaria com quem está no seu domínio? Ele se incomoda comigo e com você. Ele tenta arrefecer a força do Espírito Santo que está em nós. Ele tenta diminuir. Mas como é que eu vou fazer isso? Só se esse cara se intimidar. É só se você tiver medo que ele tem chance de ação. Entende isso? Porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então sempre haverá essa coisa, enquanto a igreja militante, enquanto nós estivermos na terra, haverá infiltração de falsos ensinos visando diminuir o poder da salvação que vem da cruz. Entende isso? Nós vamos ler o capítulo 4 hoje, né? Nós vamos ler por partes. Primeiramente, 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Sabendo de tudo isso aí que nós estamos falando, que há um ataque constante à igreja e ao ensino, à doutrinação do Evangelho, João vai começar o capítulo 4 aqui falando exatamente sobre isso. Amados, ele diz assim: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O mundo é influenciado por forças espirituais. Um pouquinho na frente aí, 1 João 5,19, ele fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus e o mundo inteiro. Boleta de João é o seguinte: não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos. E a primeira coisa que ele faz é falar com Tomé. Tomé era alguém que estava entre os discípulos o tempo todo, era um discípulo de Jesus, mas não quis crer na ressurreição de Jesus. E aí Jesus ressurge e ele fala para ele conferir as feridas nas mãos. Eu não sei exatamente, alguns dizem que é no pulso, tem uma lógica, outros dizem que é na mão propriamente, mas ele ficou amarrado e a gente não sabe exatamente. Mas ele manda conferir as feridas da cruz e da espada que perfurou, ou seja, ele ressuscitou com o corpo. Então não tem para nós também ressurreição de espírito, é ressurreição do corpo todo do ser humano, um corpo glorificado, provavelmente diferente desse, né? Um corpo semelhante ao de Jesus na ressurreição.
Então, não descrédito. Sabe qual é o problema? É exatamente o que Jesus fala quando ele, quando ele está falando com Tomé, ele fala assim: olha, não sejas incrédulo, mas crente. O que Jesus está falando é o seguinte, que nós somos crédulos com muitas coisas. A gente acredita fácil num monte de coisa, acredita fácil numa mentira dita de púlpito, principalmente se a gente acha que é um cara ungido. Não é. Começa a cortar esse barato por aí. Tudo que eu falar, confere na Bíblia, por favor, tá certo? E se eu estiver falando contra a Bíblia, vem aqui me alertar, tá certo? Você tem autoridade para isso. O Espírito Santo habita em cada um de vocês, e essa autoridade é do Espírito de Deus. E assim com qualquer outro, não tem esse negócio de ungido. Volta a falar, isso é uma conversa fiada, é uma conversa de domínio, de exercer domínio, quando não se é senhor da igreja. Presbítero, pastor, bispo, pode dar o nome que for, apóstolo, semideus, não importa o nome que vão dar amanhã, não é senhor da igreja. Senhor é Jesus, e domínio é dele. Domínio sobre a tua vida e sobre a minha é dele. A ele eu devo obediência cega, a ninguém mais. A ele a sua palavra, amém? Então isso aqui é importante para a gente, porque vem heresias, e se eu não conheço as escrituras, e aí está o problema da igreja, meus irmãos. Eu vou também atuar contrário, porque a igreja também tangencia o estudo da palavra. Falta com frequência a ministração da palavra, deixa de participar, de estudar a Bíblia, ler a Bíblia em casa, estudar a Bíblia em casa, e aí tangenciando a escritura, você engole qualquer sapo, é facinho enrolar. E se a gente começar a pegar algumas seitas aqui, começar a olhar, você vai ver que é complicado, você não tem sabedoria para entender aquele erro ali, e engole aquele sapo. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Estudar a Bíblia não é teologia, não é pastor, não, é todo irmão, todo membro, eu não tinha teologia, estudava a Bíblia mais do que muitos pastores, e sabia identificar qualquer mancada que o cara falava, entende? Então isso é importante. Os bereanos eram mais nobres que os outros, vamos ser como os bereanos, eles iam conferir na escritura se estava certo, tá certo? Vamos estudar essa Bíblia, sabe por quê? Porque disso depende a tua alma, e eu estou aqui para falar isso para você. Disso depende a tua alma. Isso não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Tem uma miríade de seres malignos querendo me esfolar vivo. Se eles puderem, eles vão fazer. Entende isso? E a você também. E onde é que eu me escondo? É debaixo do Senhor, que é maior, mais poderoso do que Ele, mais sábio do que Ele. Já previu aqui nessa palavra eternamente que não sai nenhum tio dela. Vai passar o céu e a terra, e nenhum tio disso aqui vai passar. Eu preciso estudar isso aqui mais do que a química, mais do que a matemática, mais do que qualquer coisa, porque vai passar o céu e a terra, e isso aqui não vai passar. A palavra de Deus não passa. Então é muito importante a gente estudar a Bíblia. Eles diziam que, não, olha, é o seguinte, não tem problema nenhum, a gente pode fazer o que quiser. Então eles viviam numa devassidão moral total depravação moral, ensinando a igreja, não tem problema, viu, porque isso é a carne é má, mas o Espírito é bom. Então nosso conhecimento de Deus, conhecimento teórico não existe. Vamos falar logo de cara isso, não existe conhecimento teórico. Qualquer conhecimento teórico aqui é admirável a gente ter, mas se eu não puser em prática os princípios que estão previstos ali, eu não sei nada. Eu não consigo discernir uma doutrina falsa em tempo algum. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, quando Jesus vai lá e fala com Tomé, ele fala, ó, põe o dedo aqui, ó, não sejas incrédulo, mas crente. Crédulo é o contrário de incrédulo. Ele está falando, não sejas incrédulo, mas crente. Nós não somos incrédulos, nós somos crédulos.
A gente acredita em tudo, meu. Tudo que os outros falam, eu estou acreditando aqui. Sabe ou não, foi curado, era um demônio. Sabe, tudo a gente está acreditando aqui. A gente é crédulo. A gente crê com facilidade em qualquer pessoa. Principalmente se ele está revestido, né, de uma aura. Se é um cara carismático. Sabe por quê? Porque a gente é destituído de malícia, a gente é ingênuo, a gente é completamente ingênuo. E João está dizendo: não deis crédito, não dá crédito, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. A gente falou isso no texto de Efésios 6,12. E o espírito do anticristo já atua no mundo. Ele nunca deixou de atuar. Haverá um momento em que virá o anticristo, alguém energizado pelo diabo, completamente energizado no poder sobrenatural. Inclusive, todo o que ele tiver, não é todo o poder, é algum poder, ele virá na força do mal, do próprio Satanás. Haverá um momento em que terá um homem assim. Mas não pense que as forças que estão querendo levantar, já não é de hoje, já faz tempo, o Senhor tem impedido, mas uma hora o Senhor vai permitir, porque Ele já disse isso, e a hora que Ele permitir, esse camarada vai assumir o poder mundial. Mas as forças dele já estão atuando, preparando o mundo que jaz no maligno para a vinda dele. Então eu queria falar só como um exemplo dessa questão de falsas doutrinas, né? E é um exemplo atual, porque já está solidificado no meio cristão evangélico como uma falsa doutrina e como uma seita, né? Algumas igrejas surgiram ali no século XIX, o nome de igreja, não são igrejas, mas surgiram ali no século XIX com algumas doutrinas estranhas das Escrituras. Então são elas Testemunhas de Jeová, são elas Mormons, até o nome é interessante, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E você é tudo igual. Não é tudo igual, meu irmão, não é tudo igual, né? E os adventistas também, Adventistas do Sétimo Dia. O nome é Igreja Adventista do Sétimo Dia também. A seita dos Adventistas, ela foi, eu vou usar ela como exemplo, porque a gente poderia fazer um estudo sobre isso e mostrar para os irmãos as coisas que você vê que estão contrárias às Escrituras e contrárias não a qualquer coisa. A gente está falando o Orestes vai lembrar, eu fui em Americana, estávamos falando sobre a organização da liderança da igreja. As lideranças das igrejas protestantes foram formadas logo após a reforma, à semelhança do que era a liderança da igreja católica, sacerdotes, padres, só mudou o nome, padre para pastor, né? Mas a mesma visão que se tinha foi se adotando na igreja reformada, a igreja protestante. Então nós assumimos alguns erros ali, por conta de algumas coisas que a gente não reviu naquele momento, mas foram revistas coisas importantes, né? Sobre a divindade de Jesus, a única, exclusiva mediação entre Deus e os homens por Jesus Cristo, não Maria, e outras coisas mais, e tantas outras mudanças que houveram com a reforma, todas valiosas, perfeitas, mas algumas, eu falei, a liderança da igreja foi uma delas. A gente adotou simplesmente uma forma de igreja como já era a igreja católica, e isso trouxe problema para a igreja, está tendo hoje problema por conta disso, tá? Mas então as doutrinas onde não pode haver falha, mas não pode mesmo, porque caracteriza uma seita, é exatamente essa que João está falando em 1 João. Jesus não encarnou. Opa, Jesus encarnou. Se ele não encarnou, eu não tenho salvação. Se ele não veio como homem, eu não tenho salvação. E aí João, como último apóstolo que vivenciou com Jesus, que foi comissionado por Jesus, eu toquei nele, nossas mãos apalparam. João vem, se levanta de pronto, ainda vivo, e põe a boca do trombone, né? Por conta da mentira que estavam falando.
E então são doutrinas fundamentais. Então a encarnação de Cristo, a divindade, a humanidade de Cristo, a morte, a ressurreição do corpo, a encarnação, né, como João está falando aqui, e algumas outras doutrinas, a Trindade, né? A gente vai vendo uma doutrina que nem tem esse nome na Bíblia, mas ela é expressa na Bíblia, muito clara, a doutrina da Trindade, onde Deus é um ser pluripessoal, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iguais em essência e dignidade de adoração, iguais. O Pai não é mais do que o Filho. O Filho se submete à vontade do Pai para a morte expiatória pela humanidade. Então, e aí, o que nós vamos ver aqui? Algumas coisas como a autoridade das Sagradas Escrituras, salvação somente pela fé, graça por meio da fé e a pessoa de Jesus. E é justamente aí que algumas das doutrinas dos adventistas são chocantes com a igreja, com o cristianismo, se chocam contra o cristianismo. Para os adventistas existem 2 livros sagrados. Um é os das profecias da Ellen Goldwhite, uma mulher que surgiu nessa época. A igreja foi fundada em 1863, lá nos Estados Unidos. Dessa mesma linha de adventismo, o que é adventista? É que Jesus virá. Nós cremos nisso, Jesus virá. Mas também é expresso nas Escrituras que eu não sei a data nem a hora, e ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Hoje ele sabe, mas ele abriu mão da sua glória, da sua glória como Deus, da sua condição, para viver como homem. Mas ninguém mais sabe. Então não vem com profecia de data de volta de Jesus. E é exatamente isso que a igreja adventista faz. E eles já lançaram diversas datas. Eles pegaram isso, sabe de onde surgiu? De um líder da igreja batista, que começou a estudar a volta de Cristo e começou a fazer cálculo. Eu vou calcular quando é que Jesus volta. É fácil, está aqui. Deus não pôs ali. Se ele pusesse ali, sim, teriam mentes que poderiam descobrir, claro. Mas ele não pôs ali, nem os anjos sabem. Tá certo? Então ele vai voltar numa hora que ninguém espera, ninguém imagina. E é ponto final, e assim será. E não tem poder no mundo que consiga descobrir isso, mente que vai descobrir isso. Então começou a soltar profecia, marcando data da volta de Jesus. É herege, meu irmão, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. É heresia pura, declarada contra a palavra de Deus. E colocou um livro de profecias em paralelo com as Escrituras, ou pegou a própria Escritura e alterou ela. Pelo mesmo princípio, vem os testemunhos de Jeová e alteram as Escrituras, porque não creem na Trindade. Então eles tiram as ações do Espírito Santo e tiram as ações de Jesus, que se equivale a uma ação divina, para contradizer a Trindade e reafirmar aquilo que eles ensinam. Então, só para a gente, só superficialmente, né? Então, um dos princípios protestantes, sola escritura, isso é definido na Confissão de Westminster, né? Que foi uma reunião de líderes da igreja da época, 1600, pouco depois da reforma de Martinho Lutero, se reuniram na Inglaterra, em Londres. Por isso Confissão de Westminster, porque eles fizeram alguns credos que são fundamentos para o cristianismo e que não podem ser alterados, mas não é a Escritura. Então a gente vai se deter na Escritura, mesmo em relação à Confissão de Westminster. Mas eles, por exemplo, eles colocaram como princípios alguma coisa abrangente, não só a Escritura. Ou seja, ela é a única regra de fé e prática para os cristãos, não tendo nada, nem nenhum outro livro que se iguale a ela. Aquele Gênesis
há apocalipse entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é adotado pelos judeus, portanto está fora as escrituras da Bíblia Católica, que são livros do Velho Testamento não aceitos pelos hebreus, né? A igreja protestante adota a mesma Antigo Testamento aceito pelos judeus, e o Novo Testamento, todo aquele aceito pelo Concílio de Trento. São esses as Sagradas Escrituras. E qualquer outro escrito aí não tem rivalidade com as Escrituras. Se escreveu em contrário, para os adventistas também a salvação corre pelas obras, porque você não pode deixar de guardar o sábado, adventista do sétimo dia. Então você está percebendo? São acrescentadas coisas. Então tudo que a matemática nos ajudar vai fazer a gente entender direitinho. Somou alguma coisa, subtraiu alguma coisa, multiplicou alguma coisa, dividiu alguma coisa, está fora. Está fora. É simples desse jeito. Acrescentou alguma coisa na Bíblia? Está fora. Você está fora. Então, solos Christus, sola gratia, sola fide, somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé, somente a Escritura, e só lhe deu glória, ou seja, somente a glória é devida a Deus. E esses são os princípios, 5 solas da reforma importante. E onde é que os adventistas atacam? A salvação precisa da obra, você precisa cumprir a lei do sábado, você precisa cumprir o sábado, né? Outra coisa, que você precisa cumprir a lei também, né? Outra coisa é a pessoa de Cristo, que também é confundido na igreja adventista. Quando se cita o anjo Miguel, a igreja adventista se refere a Jesus como sendo o anjo Miguel, né? E atribuem a Jesus a natureza pecaminosa de Adão. Jesus não é puro, ele é pecador, tá? A divindade, a humanidade de Cristo, elas são atacadas no adventismo, são colocadas em xeque. Isso contraria princípios fundamentais da Escritura. Contrariou princípios fundamentais, é aquele ensino dos caras lá de João, de 1 João. Isso foi no século XIX, 200 anos atrás, não faz muito tempo. Isso saiu do meio, era um líder da igreja batista. Os testemunhos de Jeová saem de um líder da igreja presbiteriana. Você está entendendo? Sai do meio. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Você precisa conhecer a Escritura e não ficar ouvindo só. Precisa estudar isso aí. Precisa ler livros bons, livros recomendados. Eu posso recomendar uma série de livros, autores para você. Não é qualquer autor não. Bom Dia, Espírito Santo, não dá, gente. Joga isso fora, tá? Joga isso fora. Está completamente fora da Escritura. E o autor dele também, Benihim, tudo mais. Cuidado com isso. Lembra que a gente leu em Pedro? Introduzirão, do mesmo jeito que surgiu no meio do povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, falsos profetas, surgirão falsos mestres no vosso meio. Pedro está falando isso, os quais introduzirão dissimuladamente. Você não percebe. Dissimulado é uma coisa que você põe aqui na frente para esconder uma outra que está por trás. Simulada. Esconde algo dissimulado, esconde a simulação. É engano, gente, é mentira. Isso é coisa de quem? Quem é que trabalha no oculto? Quem é o ocultismo? De quem é isso? Do diabo. Por quê? Porque ele mente. Porque ele é mentiroso. Porque se colocar a verdade na sua frente, você já logo detecta. O anticristo, o espírito dele já atua no mundo. É isso que João está falando aqui. Não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai, mas provar é fazer prova, é olhar e perceber que isso
Não é verdade. Estudar o que está sendo falado, pensar sobre o que está sendo falado. A gente é muito credo, precisamos tomar cuidado com isso. A gente acredita em qualquer coisa, porque recusamos estudar, não é ler, estudar a Bíblia. Presta atenção, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus e pratique, para que você tenha as faculdades exercitadas. Com isso detecte onde, porque o mal às vezes vem travestido de bem e você não identifica. O que é bom a gente identifica fácil, é moleza identificar o que é fácil. O mal vem travestido de bem e você engole o sapo e visa os eleitos, visa nós, visa a mim e a você, para impedir que eu proclame o Evangelho. Ele não pode me condenar e nem me fazer ir para o inferno. Ele não pode fazer, não pode, porque Jesus me salvou. Mas ele pode me dificultar. Lembra o que a gente falou na nossa carreira cristã? Se livrar dos desembaraçados, né? do peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Ele pode fazer a gente pecar bastante, tropeçar bastante. Ele pode querer fazer muita arte sobre nós. E a gente precisa tomar cuidado. Vamos ler as Escrituras. Enganos, mentiras. Eu saio da comunhão. Tem pessoas que saíram da comunhão da igreja de João, lá da igreja de João. Era só o apóstolo João, um dos presbíteros daquela igreja. E gente saiu. Presta atenção nisso. E com certeza vai para lugar que tem gente ensinando coisa errada. Bom, esse é o primeiro ponto que a gente vê aí no capítulo 4. O amor fraternal é a base para o meu amor a Deus. Nós cantamos aqui: eu amo amar o Senhor. Nós cantamos aqui. Mas se eu não amo o meu irmão, não amo o Senhor. Então, se eu amo amar o Senhor, procedimento de benefícios com o meu irmão, procedimentos de bondade com o meu irmão, procedimentos de boas obras com o meu irmão. Entende? O amor fraternal. Olha o que ele fala lá, 4:7-12. Vamos ler: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor procede de Deus. Não há no universo nenhuma outra fonte de amor a não ser Deus. Aliás, Ele é a essência de Deus, faz parte da essência de Deus. O amor é eterno. Lembra Paulo falando? A esperança, a fé e o amor, o maior deles é o amor, porque o amor permanece eternamente. Ele já estava eternamente na pessoa de Deus e permanecerá eternamente. Fé vai embora, a esperança também. Chegará um momento em que nós alcançaremos os céus e a vida eterna, mas isso não vai extinguir o amor. Não haverá mais fé, a gente vai vê-lo como ele é. Não haverá mais esperança, ela já terá sido alcançada, mas o amor permanece. E se eu quero viver eternamente, tem que permanecer no amor.
é no amor de Deus. O amor não é sentimento, não é novela das 8, hein, gente? Não é novela das 8. Amor não é isso. Amor é você fazer o bem para o outro em qualquer circunstância, se sacrificar, vencer o mal com o bem. Isso é procedimento de amor. Se nós amamos é porque somos nascidos de Deus. O amor não é apenas essa palavrinha bonita, né? Ele tem que acontecer através de procedimentos contínuos, práticas contínuas, no sentido de fazer o bem, mesmo que implique em sacrifício, porque o amor de Cristo é sacrificial. São ações práticas e contínuas para que eu possa compreender bem. Porque assim eu vou começar a compreender melhor o que Deus faz por mim. Quando você ama o seu irmão e o seu irmão vira as costas para você por absolutamente nada, e muitas vezes você está fazendo bem para ele, você vai ter experiência do que é o amor de Deus. Percebe? E também quando você vê alguém que sai de uma situação de miséria humana por causa da tua ação, então você vai sentir o prazer que é o amor que Deus tem por nós. O amor supremo de Deus vai além da encarnação de Cristo. Isso já é absurdo, Jesus encarnar na figura humana. O esvaziamento de Jesus para se tornar homem. Nós estamos falando do ser que criou o universo. Nós estamos falando de um ser que não tem princípio de dias. Nós estamos falando de um ser que domina o trono do universo. Deus veio como homem, como eu e você, nas nossas limitações, né? Mas o amor de Deus, ele vai além e focaliza o sacrifício de Jesus, porque quando ele encarna, ele visava morrer na cruz. É impressionante isso. Esse é o amor de Deus. Desse exemplo de Deus em Cristo Jesus, tiramos exemplo para a nossa vida. Ele é o nosso modelo, é o nosso paradigma, Jesus. Então devemos amar uns aos outros. Essa deve ser a nossa inspiração, o amor de Deus por nós. Ninguém jamais viu a Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Os povos, as nações perguntavam para Israel: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus. Ele poderia responder assim: nosso Deus está no céu, Pai nosso que está nos céus. É verdade, isso aí é verdade. Ele está nos céus, tá? E ele faz tudo como lhe agrada. Essa seria uma das respostas das Escrituras, mas não é a única. Não é a única. Ele está lá em cima, e lá em cima, por conta dele ter, sim, hierarquia sobre toda a criação, porque ele tem poder sobre toda a criação, porque ele sustenta a vida em toda a sua criação. Então ele está lá em cima, assim, nos céus, no trono do universo, porque ele é soberano. Nós lemos aqui o Salmo 139, né? Mas ele também está dentro do homem contrito. Ele habita a nossa vida, ou não é assim que a Escritura nos diz? E essa seria uma outra resposta, que a gente diria que ele está dentro de mim. Ele está lá em cima, nessa realidade hierarquizada, soberana, sobre todos, acima de todos. Isso é verdade, mas também é verdade que ele habita o quebrantado e o contrito de coração. Ele habita. Isso está lá em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Isso é fato. Mas eu também habito com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Ele habita no nosso coração. Jesus é exatamente isso, Emmanuel, é Deus conosco, porque a vida de Jesus propicia a habitação do Espírito de Deus em mim. É por causa da vinda de Jesus que o Espírito Santo habita em mim e em você. É Deus conosco, que também habita em nós. Salmo 139, a gente leu no início, diz assim: ó, se eu subo ao céu, tu está lá; se eu desço ao mais profundo abismo, tu também lá estarás. Para onde eu fugirei da tua face? Em que lugar que tu não vai estar? Deus também está em todo lugar, Ele é onipresente, não tem como. Mas ao mesmo tempo Ele é, segundo Jesus vem pessoalmente, ensina nosso Pai. Ele é o nosso Abba Pai, que significa nosso paizinho. A gente pode lidar com Deus como Pai. Quantas vezes nós nos escondemos no nosso Pai humano, muito mais ao Senhor como Pai nosso, muito mais do que o Pai humano. É o Pai nosso que está no céu. E esse paizinho é pai numa relação de afeto, de amor comigo e com você. Ele é o nosso Abba Pai. É como uma criança que recebe o afeto do pai. Ninguém jamais viu a Deus, isso é verdade. Ninguém viu a Deus. Mas tem profetas desses aí que viram Deus, né? Falam que viram Deus. Ellen Goldwhite sabe mais do que Jesus e os anjos, porque define a data da volta de Jesus. Cuidado, gente, cuidado. Olha isso direito. Ninguém jamais viu a Deus. O Joseph Smith, o fundador da igreja de Mormon, diz que viu Deus. O anjo Moroni, começa a ver anjo, sabe, anjo aparece na Bíblia meia dúzia de vezes. Presta atenção, hoje aparece toda hora, em todo lugar, em cada esquina. Cuidado com isso, gente. Tem gente que está ensinando doutrina de demônios na igreja. A Bíblia fala isso, não sou eu. A Bíblia fala isso. Presta atenção nisso. Doutrina de demônios. Ninguém jamais viu a Deus, mas Ele demonstra o seu amor para nós, enviando Jesus Cristo. Ele demonstra o seu amor, fazendo de nós a habitação do Espírito Santo. Isso é verdade. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A essência do amor de Deus se faz presente na minha vida. Ele habita pessoalmente em mim. Eu passo a fazer parte dessa essência de Deus, do amor, da sua natureza. À medida que nos amamos uns aos outros, aperfeiçoamos o amor na minha vida. É o que está dizendo aqui, que o João está falando. Eu vou aperfeiçoar na minha vida, eu vou entender melhor, compreender. E se eu não fizer isso, eu não compreendo. Não conheço Deus, portanto, porque não conheço o seu amor. Presta atenção. Precisamos dessas práticas contínuas para que o seu amor se faça bem compreendido e aperfeiçoado. Na sequência do texto, João vai dizer porque é importante esse amor ser aperfeiçoado em você e em mim. E por tabela é importante exercitar o amor com meu irmão, através de perdão, de boas ações, de gentilezas, de bons tratos, de desejos, de superações do outro. À medida que praticamos o amor, o seu amor com o nosso próximo, através de boas obras, boas ações e práticas do bem, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado na minha vida. Na sequência, João 4, 13 a 21, para a gente terminar o capítulo 4, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Esse é outro ponto importante desse texto. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Mantenhamos a confiança. Gente, nós vamos ver as estrelas caírem do céu. Quem estiver vivo verá. Nós vamos ver o sol se apagando. Você tem noção do pavor que isso vai gerar na humanidade? Mal sabe ele que a luz do Senhor que se aproxima desse planeta, em glória, que vai trazer e apagar o sol. Já viu uma luz fraca? Com uma luz forte apaga a luz fraca. Você nem vê mais a luz fraca, porque a glória de Deus cobrirá esse planeta. Você tem noção do que é isso? Ele não vai vir como uma criança mais. Ele não virá dessa forma. Se você não tiver confiança no amor dele, não subsiste o dia do juízo. Percebe isso? É isso que João está falando aqui. Mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós não somos. Ele não é, nós também não somos desse mundo. Ora, o medo produz tormento. Tormento por quê? Por causa da expectativa de juízo. Não tem um homem poderoso nessa terra que não vai se borrar, vou falar o português assim, na volta de Jesus. Não tem um ser humano bom, mandão, que está no domínio desse nosso país, que está no domínio de uns Estados Unidos, de uma Europa, de uma Inglaterra. Não tem um que não vai se borrar, se esconder debaixo da mesa, debaixo da cama, debaixo da saia da mãe, com a volta de Jesus. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Ele nos amou na eternidade passada, antes de eu existir. Mas esse verdadeiro amor lança fora o medo. Que medo é esse? De que medo nós estamos falando? Em Gênesis, quando Adão peca, comete pecado, e ele ouve a voz de Deus, ele se esconde. Só a voz ele ouviu e se escondeu, apavorado, de medo, Adão e Eva, porque sabia o que tinha feito e como tinha desviado do projeto criativo de Deus. Adão sabia isso. O medo é gerado pela culpa, a culpa do pecado que a gente tem. Tudo aquilo que eu penso é julgado por Deus. Ele julga os segredos do coração humano. E tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço em toda a minha vida, eu vou ter que prestar conta a Ele. Você tem noção do que é isso? Ninguém subsistiria em um juízo com Deus do outro lado. E é esse o medo que gera, porque o medo pressupõe castigo pelas nossas ações. O medo pressupõe isso. Mas Deus prova seu amor enviando Cristo, falando: olha, seus pecados estão perdoados. E a gente precisa confiar nisso. É por isso que a justificação pela fé, é por isso que a gente precisa crer. Mas isso tudo envolve um desenvolvimento de salvação. Pedro fala sobre isso nas epístolas: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação. Deus já proveu a salvação. Eu posso saber o que é viver sem medo, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando você olha o que Deus fez, você fala: não é possível, Ele me ama. Eu posso nem perceber, mas Ele me ama profundamente.
Eu posso não perceber por causa de mim mesmo, por causa do pecado que habita em mim, e eu não percebo. E olha, a convicção do amor de Deus é sensacional. A Bíblia diz que nos constrange, e constrange mesmo. Faz uma pessoa abandonar drogas, faz uma pessoa abandonar pecados de vícios que o cara tem de anos, e a pessoa abandona. É sensacional o amor dele. Sabe o que é mais? Ninguém mais manipula a minha consciência. Ninguém vai se postar aqui na frente e dizer: eu sou ungido de Deus e eu vou me apavorar do lado de lá, porque eu sei que o ungido de Deus é um só, é Jesus, e esse morreu por mim. Esse aí quem é? Entende isso? Ninguém mais manipula a minha consciência, a consciência em que eu tenho que fazer boas obras para ser salvo, então eu tenho que dar dinheiro para a igreja para ser salvo. Ninguém mais manipula a minha consciência, porque eu estou consciente do amor de Deus por mim. Ninguém mais manipula a minha consciência. A mão do Senhor vai pesar. Não me impõe medo com isso. Eu não lanço amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenho medo com essa, eu recebi isso. Essa conversa aqui, a mão do Senhor vai pesar. Sabe? Deus me ama e ama você profundamente. Nem um falso mestre me manipula mais. É isso que João está querendo passar para os irmãos da igreja de Éfeso. Gente, amem uns aos outros, amem uns aos outros, porque isso aí lança fora o medo. Ninguém vai dizer para você que você pode, que você faz, que você deve, e você vai lá correndo fazer só porque ele falou. Apenas essa convicção do amor de Deus. Não é preciso acrescentar nada à minha salvação, nem boas obras, apenas a graça de Deus é suficiente. Eu posso crer nisso, embora eu tenha dificuldade de crer nisso. Nós temos dificuldade de crer nisso. Por isso que as igrejas estão cheias com uma série de ordenanças. Por isso que eu tenho que cumprir um monte de ordenanças. Por isso que eu me sinto impelido a fazer isso, porque eu estou desconhecendo o amor de Deus. Ele pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Não precisa acrescentar nada, a graça de Deus é suficiente. Solos Christus, sola graça, sola fide, ou seja, somente Cristo, somente a graça e somente a fé, e Deus é amor. Amém? Deus nos abençoe, Deus abençoe vocês nessa verdade. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Esse irmão sobreviveu ao martírio com um propósito sério, e a gente pode entender isso hoje. Todos os seus escritos, desde o Evangelho até o Apocalipse, era necessário nesse cano inspirado, sagrado do Novo Testamento. Nós te louvamos, Senhor, por esse teu amor que permanece além da morte e ressurreição de Jesus, ainda permanece conosco através da Escritura, e ainda permanece conosco hoje e todos os dias, e a gente pode ter essa certeza, essa convicção. Muito obrigado, Deus, tem misericórdia da nossa vida, continua, Senhor, tendo misericórdia, nos ajudando a seguir na vida contigo, na carreira cristã, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Vamos cantar um último cântico.